Segundo o relato de São Marcos, capítulo de número 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós nos apresentamos mais uma vez aqui, nessa casa de oração, falando contigo, à luz da tua santa palavra, iluminados pela realidade exposta aqui, nesses versículos lidos, ouvidos e que agora serão expostos, lidos mais uma vez, interpretados, trazidos à prática para a nossa vida. Para isso, te pedimos, Espírito Santo, vem nos capacitar a todos nós a ouvirmos a tua palavra com um desejo ardente de obedecê-la para a glória do teu santo nome. É que oramos. Amém e amém. Gente querida, nós seguimos falando dentro desse grande assunto da série A Jornada, uma pauta do Espírito Santo para a nossa comunidade de fé, visando nos levar cada vez mais rumo à maturidade cristã. E na minha última mensagem, há 2 semanas atrás, nesse grande tema, falei que o reino de Deus ia ser parte das nossas reflexões ao longo das próximas mensagens. E hoje eu quero trazer essa reflexão que será breve, na verdade, pelos 2 versículos apenas, com esse grande tema para hoje, à luz dessa jornada para a qual todos nós somos chamados. Para hoje eu quero pensar sobre esse tema maior, que é desenvolvendo o compromisso com o reino de Deus. Eu quero falar com vocês sobre isso, sobre reino de Deus hoje. E peço que você fique muito atento à sua Bíblia e também eu não estou entendendo aí a gesticulação. Não entendi. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Então, isso é me embora. Me desconcentrei. Peço perdão aí aos irmãos e irmãs. Então, eu quero trabalhar com vocês dentro desse tema, pedindo que vocês guardem a Bíblia aberta em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Permaneçam com as suas Bíblias abertas. E ao longo da mensagem, várias passagens vão ser expostas aqui. Eu vou convidar você a ler, a acompanhar aqui na projeção também. Espera aí, eu vou ver se vai ter alguma intervenção. Vai? Oi? Mas aí eu não... Uai. Eu tenho uma relação meio difícil com o microfone, gente. E agora, melhorou? Melhorou aí? Tá ótimo? Obrigado, Andrew. Você é sensacional. Maravilha. E eu quero introduzir essa mensagem muito à luz do que o Bispo Weber já veio desenvolvendo com a gente aqui desde o início dessa reunião. Em junho de 2013, o Brasil entrou numa grande efervescência que fez com que noticiários, tanto nas grandes
mídias chamadas oficiais e tradicionais, bem como mídias alternativas, canais alternativos de informação, passassem a ser muito acessados por todo tipo de gente. Parece que até um determinado momento, aqui no Brasil, pensar sobre notícia era para um grupo menor. Hoje, estar ligado em notícias, e em notícias que dizem respeito ao governo do nosso país, e na sua expressão com os 3 poderes, o executivo, legislativo e judiciário, se tornou o maior assunto. A ponto de, talvez, até uma Copa do Mundo que começou hoje ser um pouco ofuscada por esse tipo de notícia. Como também bem falou o nosso pastor, não diz respeito a essas ebulições, essa efervescência geopolítica, ela não é coisa do Brasil apenas, é global. E, desde então, esses canais tradicionais, oficiais, alternativos, trazem uma mensagem que desperta em nós preocupação e, em muitos casos, insatisfação ou satisfação com governos vigentes. E a igreja não fica livre disso. Nós não ficamos alheios a isso, mas a gente precisa ser sempre lembrados, e esse é o grande ponto do chamado à maturidade cristã. Chamado à maturidade cristã não é achar que sabemos tudo, é nos colocar naquela posição de criança, o coração como o de uma criança, como falamos há 2 semanas atrás, um coração ávido por aprender, crescer, por se desenvolver, não achar que já sabe tudo. Por isso a gente sempre precisa ser lembrado que a nossa jornada, essa jornada da caminhada cristã, como falei há 2 semanas atrás, ela nos leva para um lugar, ela nos leva a um reino. Nossa jornada como seguidores de Jesus nos leva ao governo soberano de Deus, ao reino de Deus. Esse grande assunto que é proposto de maneira maciça nos evangelhos por Jesus. Assunto tão importante que Jesus constantemente falava de reino de Deus. O texto que vai ser alvo da nossa reflexão essa noite, alvo dessa mensagem que visa nos encorajar a voltar, sim, ao básico, voltar, sim, ao essencial, voltar, sim, àquilo que nos coloca cada vez mais nos trilhos da vontade do Senhor. Uma vida de arrependimento diante dEle e de fé somente nele, de esperança somente nele, o nosso Senhor, Rei dos Reis, Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez, o texto diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, a boa notícia de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O caminho da maturidade cristã, meus irmãos e irmãs, apenas começa na salvação. A salvação figura um momento absolutamente transformador na história da redenção de indivíduos, de cada homem, cada mulher que é chamado de maneira eficaz pelo Senhor Jesus. Mas existe um grande plano de Deus, um grande propósito de Deus, onde ali está o reino dele, o governo dele, o governo soberano de Deus. Por isso, precisamos assumir
um compromisso com esse reino. Muitos, por vezes, têm uma relação pretensamente salvífica com Jesus. Quando digo pretensamente salvífica, quero pensar nessa ideia da popularização de alguns trejeitos, parte do nosso vocabulário, alguns elementos da nossa liturgia serem adotados por pessoas que declaram alguma afinidade com o mundo evangélico. Isso é muito comum, não é? A gente vai vendo a popularização disso com as pessoas que, com as suas práticas, testemunho, até a forma de ganhar a vida, geralmente essas celebridades, atletas, experiência com a salvação. Talvez foram em alguma reunião e ali houve uma palavra, um chamado a você quer entregar a sua vida a Jesus, e a palavra de Deus ela proporciona de fato um desejo de transformação em quem ouve. E talvez essas pessoas atendem a esse chamado, mas não existe a proposta da jornada para a maturidade cristã, que culmina numa vida submetida ao reino de Deus, ao governo soberano de Jesus. Então eles vivem desgovernados ou governados por si mesmos. E quando digo eles, gente querida, não quero isolar tais personagens, achando que nós também não podemos incorrer nesse risco. A mensagem está sendo pregada para nos alertar, para que não governemos a nós mesmos. Antes, cada um de nós, eu e você, cada vez mais, assumamos um compromisso com o reino de Deus. O objetivo dessa mensagem é esse: desenvolver um compromisso, uma aliança com o reino de Deus. Para isso, é importante, portanto, conhecer o tempo, o lugar, a mensagem e a urgência da proclamação das boas novas por parte de Cristo. Porque, como temos no texto em tela, o reino de Deus está no coração da mensagem das boas novas do nosso Senhor Jesus. E é isso que a gente vai fazer agora: identificar o tempo, o lugar, a mensagem e a urgência dessa proclamação de boas novas em tempos de tantas notícias tão ruins. Precisamos ouvir o nosso Senhor Jesus. Primeira coisa que eu quero abordar com você essa noite é o tempo da proclamação das boas novas de Cristo e a importância de saber, de conhecer esse tempo, dentro do texto que nós estamos lendo. A parte A do versículo 14 do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, diz: depois de João ter sido preso. João aqui, João Batista, o primeiro profeta que surge no Novo Testamento, depois de um período de aproximadamente 400 anos, sem o Senhor Deus enviar para a terra um profeta, surge pouco antes de Jesus, na verdade um parente de Jesus, enquanto Jesus, na sua apresentação humana, na sua encarnação, João Batista. João era aquele que batizava, um profeta, a voz que clama no deserto. E o Evangelho de Marcos, ele tem essa característica muito objetiva: notícias rápidas, com um enunciado muito claro e uma narrativa muito dinâmica por parte do evangelista. Logo antes, a gente está aqui, ainda no capítulo 1, o capítulo 1, a partir do verso 2,
conta quem é esse João Batista e o testemunho que ele, João Batista, dá a respeito de Jesus, o encontro de Jesus com João Batista, batismo de Jesus, Jesus sendo tentado, e tudo isso acontecendo nessa dinâmica absolutamente expressa, rápida, na linguagem do evangelista Marcos. Para a gente chegar nesse cenário aqui, onde é declarado isso, depois de João ter sido preso, a importância de entender o tempo, de entender que Deus, na sua proclamação do evangelho, Deus, na sua proclamação das boas novas, entende a importância da ordem do tempo e misericordiosamente a usa e se manifesta no tempo e no espaço para salvar pecadores, para chamar pessoas para Ele. É importante a gente considerar essa ideia temporal da manifestação do reino de Deus, porque em todas as alianças bíblicas, desde a aliança criacional em Gênesis até a nova aliança que se cumpre em Cristo, o reino de Deus é um assunto central. E o tempo determinado para a proclamação dele é de suma importância. No Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 16, o testemunho de João Batista é mais elaborado por parte do evangelista amado, mais achegado de Jesus. Diz assim: João testemunha a respeito dele, de Jesus. Aqui, amados, é o evangelista João relatando como João o Batista dava testemunho de Cristo. Este é o de quem eu disse. E reparem, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. O primeiro lugar, o lugar de mais importância. A primazia diz respeito ao primeiro enquanto posto de importância e o primeiro enquanto ordem de chegada. Porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Jesus nem tinha começado a manifestar o seu ministério público. Prestem atenção nessa passagem, queridos. Jesus nem tinha começado a manifestar-se como completamente Deus em seu ministério evangelístico. E vejam, João, o profeta, já testemunhava, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Esse é o testemunho de João Batista a respeito daquele tempo, daquele momento, o qual o evangelista Marcos, do texto que nós estamos expondo e caminhando essa noite, nos apresenta. Colossenses 1, 17 a 19 diz: Ele é antes de todas as coisas. E aqui, Paulo, com a sua abordagem teológica no ensino à igreja em Colossos, falando a respeito da identidade de Jesus, de quem é Jesus, já estabelece esse mesmo lugar prioritário. Jesus, completamente homem, começa o seu ministério de pregação de acordo com o evangelista Marcos, após a tentação, após ser tentado, entendendo o seu exato tempo na terra. Porém, esse Deus humilde, como nós abordamos aqui anteriormente, na verdade, é aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Essa é a beleza que subverte a lógica do século presente no reino de Deus, porque na verdade a teologia de Paulo nos revela, mais uma vez, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste,
Ele é a cabeça do corpo da igreja da qual eu e você fazemos parte. Ele é o nosso cabeça, Jesus. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O nosso Senhor Jesus, que se coloca humildemente na ampulheta do tempo, na cronologia da história, para se apresentar como Salvador e Senhor. E o texto continua ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a parte B do versículo 14, onde nós vamos entender o lugar da proclamação das boas novas de Cristo naquele momento do seu ministério. Foi Jesus para a Galileia. Foi Jesus para a Galileia. Como eu falei, a manifestação do Evangelho do Reino de Deus, ela é uma intervenção divina no tempo e no espaço. Falamos de tempo e agora precisamos entender como Jesus se manifesta de maneira física na realidade situacional, local, para a qual ele foi enviado como o derradeiro missionário. O Evangelho segundo João, capítulo 4, versos 1 a 3, também elabora mais a razão pela qual Jesus foi para a Galileia. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, o Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, região que era dominada por escribas e fariseus que detinham o monopólio do ensino. A liberdade de pregação de Jesus foi tomada. O que ele faz? Retirando-se outra vez para a Galileia. Ele vai para a Galileia, para um lugar da proclamação do Evangelho. O reconhecimento terreno, como Jesus faz com os discípulos. Você for num lugar e rejeitarem a palavra, sacudam a poeira dos seus pés e avancem. Damos graças e glória a Deus por estarmos num contexto onde sim, para a glória de Deus, o Evangelho ainda é anunciado publicamente, como os meninos fizeram ontem aqui na evangelização no bairro, na localidade. E agora chegamos no coração da mensagem. A mensagem da proclamação das boas novas de Cristo. Conteúdo do que Jesus anuncia. Da importância do que Jesus fala. O versículo 14 termina assim: pregando o Evangelho de Deus. Já pensou, meu irmão e minha irmã, uma rápida colocação aqui. Você já parou para pensar no privilégio que é pecadores, seres mortais e limitados, a começar de mim, como eu e você, fazendo o que Jesus fazia? Você já parou para pensar nesse privilégio que eu e você temos de ser chamados para isso? O texto diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Para que ele foi para a Galileia? Para lá afirmar: eu sou o Filho de Deus, eu sou o que sou. Ele afirma isso, é claro, em algum momento do seu ministério. Mas, na inauguração do seu ministério, o que Jesus vai fazer na Galileia? Pura e simplesmente pregar o Evangelho de Deus. Eu e você, nesse propósito divino, somos chamados para a mesma função. Daí a alegria que a gente deve ter de pregar o Evangelho de Deus, sabendo que estamos fazendo o que o nosso Senhor e Salvador também fez enquanto esteve aqui. Por isso a importância, a beleza dessa mensagem.
Jesus pregava o Evangelho de Deus. E nunca é demais lembrar a bela elaboração teológica e confessional, a confissão do apóstolo Paulo, escrevendo a desafiadora igreja que se reunia em Roma, Romanos 1,15. Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia! Que não nos envergonhemos do Evangelho. A mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É essa mensagem que motiva, que impulsiona o ministério de Paulo a dar gratuitamente o que ele recebeu de graça. Por isso ele escreve em 2 Coríntios 11, versículo 7, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós, falando à igreja, aos coríntios, visto que gratuitamente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anuncieis o Evangelho de Deus. Isso era parte da vida do apóstolo Paulo. Homem que, vale lembrar, não viveu próximo fisicamente de Jesus, não foi um próximo de Jesus como os demais discípulos foram. O que isso deve abrir para nós como precedente? Nós devemos ser também desses, que mesmo não tendo visto, cremos, como diz a carta aos Hebreus. Mesmo sem ter visto, a gente creu, a gente foi alcançado graciosamente. Por isso, o anúncio dessa boa nova, o conteúdo dessa boa nova, deve fazer parte da nossa vida. A vida de Jesus, a obra dele enquanto andou aqui, a sua morte sacrificial e substitutiva, porque era para ser a morte dos pecadores, a morte de uma criação pecadora, de uma humanidade pecadora. E ele se colocou naquele madeiro para morrer por amor a mim e a você. Ele morreu na cruz do Calvário. O poder se manifesta na derrota diante de olhares humanos, porque ao terceiro dia, gloriosamente, ele venceu a morte, o sepulcro, o diabo e as suas obras, venceu o pecado, e está agora assunto à destra do Deus Pai, ao lado do Deus Pai, exaltado, como cantamos aqui. Essa mensagem simples, mas absolutamente transformadora, precisa ser o nosso bordão, o nosso refrão, o que a gente fala em todo tempo. Essa notícia precisa ser anunciada, minha gente. É essa notícia que vai sim colocar ordem no caos. Não no caos segundo um século, um mundo que jaz no maligno. O mundo, meus irmãos e irmãs, vale lembrar, o sistema mundo jaz no maligno. Mas somos chamados para uma realidade que excede, transcende. Por isso tomo também as palavras do bispo Weber aqui, ao encorajar ao culto de oração. Nós precisamos, por vezes, nos desligar da realidade que os nossos sentidos podem alcançar. A gente precisa se desconectar disso, para lembrar de fato que, embora soframos os efeitos, porque não somos alheios aos impactos do sistema do mundo, mas temos uma realidade soberana, uma realidade maior, que subverte a lógica perversa e demoníaca do século presente, e que nós, para a glória de Deus, já sabemos a conclusão da história. Com todas as lutas e dores que enfrentamos, pertencemos a um Deus vitorioso, pertencemos a um Deus glorioso, pertencemos a Jesus. Por isso,
nesses dias tão maus, a necessidade de pensarmos na urgência da proclamação das boas novas de Cristo. Fato é que havia urgência, desde aquele tempo, há 2000 anos atrás, já havia urgência. Por isso Jesus diz, versículo 15, termina a parte do relato de Marcos, para entrarem as palavras de Jesus. Jesus, no final do versículo 14, está pregando o Evangelho de Deus na Galiléia, versículo 15, dizendo qual era o conteúdo, então, da mensagem, e a sua urgência ali apresentada. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Gálatas 4, versos 4 e 5 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo, o nosso Deus já foi enviado. O nosso Senhor já foi enviado. Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Por isso o tempo está cumprido. Por isso chegou a hora. Por isso a urgência do momento. E aqui não nos atemos e não nos prendemos na lógica cronológica dos dias, mas na realidade cósmica, na grande realidade sobrenatural dessa mensagem, do Evangelho do Reino de Deus. Precisamos nos lembrar como canta Moisés em seu cântico, lá no capítulo 15 de Êxodo: o Senhor reinará por todo o sempre. Vamos ler juntos: o Senhor reinará por todo o sempre. O Senhor reinará por todo o sempre. Em todo o tempo, nosso Senhor vai reinar. O reino de Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Uma breve definição do reino de Deus, recapitulando a nossa mensagem de 2 semanas atrás. Que é esse reino que eu tanto tenho proposto, falado aqui, que tanto falamos na verdade? O reino é o governo soberano de Deus sobre o seu povo, em sua criação, estabelecido por meio de Jesus na nova aliança. O reino é hoje, ou como a gente fala, já, isto é, presente em sua realidade, mas também é amanhã, quando falamos ainda não, tantas vezes aqui, ou seja, futuro em sua plenitude. Daí a importância de entender essa questão temporal, local, o conteúdo da mensagem e a urgência da mesma. Porque é nessa tensão, gente querida, que nós vivemos como povo de Deus, e quando me refiro a nós, a toda a família de filhos e filhas que foram adotados graciosamente na mesa da aliança, na mesa da comunhão. A igreja em todo o tempo, em toda a sua história. Nós precisamos entender que vivemos nessa realidade. Já o reino é hoje, presente, em sua realidade. Ser salvo, essa garantia de estarmos aqui, tomarmos parte do pão e do cálice, dos elementos da mesa do Senhor, isso é reino já, isso é realidade, é presença manifesta de Deus entre nós. Nos reunirmos para orar, para confessar nossos pecados a Ele, isso é reino hoje, presente, isso é realidade. É realidade ver os impactos do reino de Deus transformando as nossas vidas
e muitos dos nossos contextos, independente da malignidade desse mundo. O que seria da minha vida se não fosse o Evangelho me alcançar? Eu estou falando da minha vida civil, minha vida normal, minha vida do dia a dia, a minha profissão, meu casamento. Se não fosse o reino de Deus, aonde eu estaria hoje? Aonde você estaria? Já parou para pensar nisso? Vocês que têm o privilégio de terem nascido num lar de pai e mãe tementes a Deus, pare para pensar se você tivesse nascido num lar de pessoas que não creem nesse Deus vivo, pessoas alheias a essa realidade, como talvez seria a sua vida hoje? Então isso é motivo de darmos glória a Deus hoje, porque esse reino hoje, presente, nos proporciona uma realidade que, a despeito da malignidade do mundo, nos dá a possibilidade de desfrutar da alegria da salvação. Mas o Senhor é tão bom porque Ele ainda reserva para nós algo no amanhã, e muito maior, muito melhor, porque é nesse futuro que vai ser manifesta a plenitude. Graciosamente Ele nos permite viver o hoje, desfrutando dos seus benefícios e das suas bênçãos, lutando sim com as consequências dos nossos pecados, mas desfrutando dessas bênçãos, e de bênçãos que não se resumem a uma realidade temporal ou menos ainda física. Ele nos enche de uma esperança para o porvir, para o futuro glorioso. Bendita esperança, como diz a linguagem bíblica. Diante disso tudo, minha gente, povo de Deus, igreja do Senhor, qual deve ser a resposta devida às boas novas de Cristo? Qual deve ser a resposta dada a cada um de nós em dias tumultuados e desafiadores como os que vivemos? A resposta não pode ser outra senão arrependimento e fé. Por isso Jesus conclui a sua mensagem, que de acordo com o evangelista Marcos, é curta e objetiva. Reparem a pregação do Evangelho de Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a resposta diante do tempo, do lugar, da mensagem, da urgência, da proclamação das boas novas de Cristo. O que Ele mesmo prega demanda uma resposta de nós. Demanda uma resposta. E a resposta não pode ser outra a não ser arrependimento e fé. Atos 3, 19 a 21 diz: a conclusão, parte na verdade, a continuação, os desdobramentos de Pentecostes, no ministério de Pedro, Pedro pregando no templo, para os judeus em Jerusalém. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, ou seja, voltem do caminho para onde vocês estão indo, voltem-se para o Criador, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor, amados, venham tempos de refrigério. Nós estamos precisando desses tempos de refrigério, e esse tempo só pode vir na presença do Senhor, e o acesso a essa presença santa, relacional e amorosa só pode se dar por meio do arrependimento e da fé. Não há outro caminho, não há atalhos. Como falei dessas pessoas que eu não falo com o objetivo de debochar ou de tratá-las como inferiores, falo com misericórdia. Pessoas que simplesmente têm uma relação pretensamente salvífica com Jesus, porque decoram algumas músicas de cunho religioso, porque falam alguns bordões, que até se emocionam quando fala de alguma passagem sobre Jesus, mas que não tem uma genuína entrega e compromisso com o reino de Deus, que se dá por meio do arrependimento e da fé. Arrependei-vos e creiam.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, mais uma vez, Atos 3, 19 a 21, para o quê? Com qual objetivo? Para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, com o objetivo final, que a presença do Senhor, que da presença do Senhor, reparem, sermão de Pedro, da presença do Senhor, a partir da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Não adianta acharmos que outras realidades, propostas, mensagens, notícias possam trazer refrigério em dias maus e áridos como os que vivemos. Somente a presença do Senhor pode fazer isso por nós. Somente a presença do Senhor pode nos dar essa sensação de libertação, de liberdade que só Jesus, o Filho de Deus, pode dar. Por isso a resposta não pode ser outra: arrependei-vos, convertei-vos, crede no Evangelho, creiam no Evangelho, que todos creiamos na boa nova de Cristo Jesus. O arrependimento, portanto, envolve o quê? A gente sempre fala de arrependimento, então é importante elucidar isso para o amadurecimento da nossa jornada como crentes, como gente que quer se parecer com Jesus, ou talvez de gente que está querendo se tornar cada vez mais um seguidor dele, gente nova, gente que está começando a caminhar. Então vale a pena aqui elucidar. O arrependimento envolve, em primeiro lugar, a razão, a nossa razão. Existe sim um aspecto intelectual que não pode ser negligenciado. E a gente fala dessa dimensão, intelectual, hoje ela já cria, já gera um certo preconceito, uma resistência, por causa da soberba que por vezes está atrelada a essa ideia. E aqui eu não quero me referir à dimensão intelectual por esse viés, mas falo do aspecto do intelecto enquanto razão. Vale lembrar, e eu não vou ler aqui, da parábola dos dois filhos, lá em Lucas 15. Numa das passagens, o relato da parábola, Jesus diz que o filho chamado pródigo, qual a experiência que ele tem quando ele está lá no meio de um lodaçal, de uma situação imunda, fisicamente e mais ainda espiritualmente. O que é expresso ali de maneira física, gráfica, é um mero lampejo de quão deplorável é a situação espiritual daquele que está distante do Pai. Mas naquela situação, o evangelista Lucas, no capítulo 15, relata que o filho pródigo caiu em si. O texto diz lá, então, caindo em si, arrependimento, e é isso que eu quero dizer aqui, por quanto razão, envolve isso, cair em si, ou como a gente diz no popular, cair na real. A realidade é, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, todos, sem exceção. A real é que somos intrinsecamente maus. A real é que se não nos arrependermos, vamos ser condenados ao inferno, que não é uma construção filosófica ou sociológica para oprimir os povos. Não, é uma realidade espiritual. Nós precisamos entender, portanto, a nossa condição. Arrependimento envolve razão. Cair em si. Que todos nós possamos cair em si. Como o filho chamado pródigo assim caiu. Razão é aquilo que motivou Davi no seu cântico e oração no Salmo 51 a dizer: contra ti somente pequei. Uma sólida convicção, uma racional convicção de que Davi pecou,
fez com que ele compôsse aquele cântico, aquela oração registrada no Salmo 51. Mas arrependimento, sim, nós não podemos abolir. Envolve também emoção. Segundo lugar, emoção. E não nos enganemos, o arrependimento, ele nos entristece. E num período onde cada vez mais os cultos cristãos são um chamado motivacional a você viver sempre para cima. Vamos lá, alegria, tá barulheira, aquela fritação toda, né? Para botar o cara lá em cima, estimulado, estamina, um monte de coisa que eu nem sei. Né? Essa é a da moda, é esse negócio de estamina. Agora todo mundo vai desse trem, ainda vou pesquisar para ver o que é. Mas o povo quer trazer, importar essas lógicas, as famosas lógicas motivacionais do púlpito, para ter alegria, cabeça para cima. As músicas colaboram muito com isso, mas a gente não pode negar que a emoção, sim, ela tem uma avenida na jornada do arrependimento. Mas não nos enganemos, é a tristeza. Porque ao cair em si racionalmente, a gente chega a essa conclusão que eu falei aqui. Não é uma conclusão agradável. Ela não tira, ela não arranca da audiência, da plateia da igreja, amém, aleluia, quando se fala, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A gente fica triste. E sim, esse é o objetivo. Não tem como manipular isso. Esse é o ofensivo amor de Deus por nós. O escandaloso amor de Deus por nós, que não mente, fala a realidade para nós, nos faz cair em si. E ao cair em si, a nossa emoção nos leva à tristeza. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para o quê, amados? Para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, a emoção da tristeza, segundo Deus, nessa jornada do arrependimento, ela não deixa um peso que arrastamos como uma condenação perpétua. É temporário. Porque a grande condenação foi paga na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e libertador Jesus. Ele pagou o débito, a dívida, a condenação foi sobre os ombros de Jesus. Por isso a gente não tem uma condenação eterna. Mas a tristeza do mundo, essa sim, produz morte. Em último lugar, o arrependimento envolve volição, vontade. Ao sermos tocados na nossa razão, termos a nossa emoção também tocada, as nossas vontades também são transformadas na jornada do arrependimento. Lá no Evangelho de Lucas, a gente tem a história de Zaqueu, um publicano. Versos 8 a 10 conta como o arrependimento envolveu a volição, a vontade, as tomadas de decisão daquele homem. Zaqueu se levantou quando Jesus, enfim, entrou em sua casa e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi a decisão de Zaqueu que o salvou, a resolução de dar metade dos seus bens aos pobres e restituir aqueles que ele defraudava na sua função 4 vezes mais? Não.
O que salvou foi o arrependimento. Jesus, completamente Deus, sabia da motivação do coração de Zaqueu. Sabia que a salvação ali tinha chegado. E a expressão, os frutos e flores do arrependimento foram a sua volição, que fez com que a tomada da sua decisão, por isso é muito importante, ele diz: resolvo dar aos pobres. É fruto daquilo que ele viveu, por saber quem ele era, por cair em si, por se entristecer por sua condição e agora se posicionar diante do nosso Senhor. Então, minha gente, concluo essa mensagem, como falei, rápida e objetiva, que tem como objetivo despertar em nós o desejo de um compromisso com o reino de Deus. Um compromisso com o governo soberano de Jesus. O texto diz, mais uma vez, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido, meu irmão, minha irmã. Na plenitude do tempo, Deus enviou o Filho.